Daniela, Stephanie, Ana Beatriz, bom dia. Bom dia, meu Bom amor. dia, meu amor, que saudade. Tudo bem? Tudo ótimo, minha senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá? Na aula passada, certo? Na aula passada nós iniciamos a questão do extrativismo, né? Vimos toda essa dinâmica do extrativismo, principalmente o extrativismo mineral, certo? E hoje, para concluir essa aula, bom dia, Raila, Ana Messi, Ana Clara. Então, para iniciar, para concluir essa aula, certo? A gente Oi, meu vai. amor, bom dia. Bom dia, meu amor. Então, para iniciar essa aula, a gente vai rapidinho, certo? Como o extrativismo mineral, não desmerecendo o extrativismo vegetal e o animal, mas o que mais prevalece hoje no nosso território é justamente o mineral, com toda a sua exploração, toda a sua dinâmica estrutural a nível de relevo, né, e a nível econômico também. Então a gente é, passamos mais tempo, né, com relação nesse extrativismo mineral. E hoje, para iniciar, para concluir, que a gente vai iniciar num assunto muito gostoso de trabalhar, né, muito evidente, que é justamente a questão da agropecuária, né? Então, a gente precisa concluir esse assunto com relação ao extrativismo. Então, saindo do extrativismo mineral, onde a gente estudou toda aquela dinâmica de exploração, toda aquela dinâmica de como que se dá no território brasileiro, Serra dos Carajás, né? Maciço do Urucum, o quadrilátero ferrífero, hoje a gente vai ver, para finalizar, o extrativismo vegetal. Como que ele é explorado, né? Então, o extrativismo vegetal ele é um processo de exploração dos recursos vegetais nativos, ou seja, ele é natural de um lugar, certo? Quando a gente fala que ele é nativo, natural de um lugar, a gente leva bem em evidência a questão da região norte, quando a gente fala do Guaraná, do coco, do babaçu, né? Daquelas especiarias todas, daquela questão toda que é da região norte, não só especificadamente da região norte, mas em todo o território brasileiro. Mas quando a gente fala de borracha, né, a gente lembra a madeira, as fibras, as frutas, todos esses produtos que estão relacionados a esse extrativismo vegetal. E é importante a gente entender, por isso que o conteúdo de agropecuária, né, da agricultura, ele vem em seguida, para a gente não confundir o extrativismo vegetal com a questão da agricultura, certo? São duas coisas totalmente diferentes, né? O extrativismo vegetal, por mais que ele tenha o seu valor econômico, ele é diferente da agricultura porque a agricultura envolve outros elementos, né? A especulação fundiária, a questão social, certo? Então, a gente vai ver a agricultura e a gente vai entender direitinho porque ele não tem nada a ver com o extrativismo vegetal, ok? Então, o extrativismo vegetal retira-se das árvores, retira-se da natureza o seu aproveitamento, né? A exemplo da madeira que se extrai o látex para a sua produção de várias, a exemplo da borracha e tantas outras coisas, né? Consiste na retirada do aproveitamento de espécies vegetais com o objetivo de obter a madeira, a celulose, resinas e outros produtos medicinais. Então, como vocês vejam, o extrativismo vegetal, o próprio nome já diz, né? Está relacionado justamente a esse aproveitamento que os recursos da natureza podem nos oferecer, principalmente os nossos recursos vegetais, as fibras, as madeiras, os frutos. Então, está todo relacionado a essa questão desse extrativismo vegetal, certo? E o extrativismo vegetal, eu trouxe para vocês essa discussão, como que se dá esse extrativismo em comprometimento com o meio ambiente, né? A gente sabe que a geografia é justamente essa ciência que vem estudar o físico, né? A questão física com o homem, com a natureza. Então, a sociedade versus natureza. Então, se a gente tem impactação, se a gente tem a produção de determinada, seja lá, recurso, né? Esse recurso ele está impactando o meio ambiente, então ele está comprometendo,
né? A gente viu o comprometimento também com relação quando a gente falou do extrativismo mineral, né? Como que essas mineradoras elas impactam o meio ambiente, não só físico, mas o social. Quantas pessoas elas são desapropriadas, né? E que perdem muitas vezes até a dignidade, né? A sua vida por conta da exploração, por conta do capital, por conta do valor econômico. Então, o extrativismo vegetal ele é uma atividade antiga e econômica e é praticada em todo o nosso território brasileiro. Quando a gente fala isso, pessoal, a gente lembra de quem? Quando a gente estudou formação econômica do território brasileiro, né? A nossa primeira atividade econômica que foi justamente o pau-brasil. Então, ele é uma atividade praticada no nosso território que vem de longas décadas, desde o período de colonização até os dias atuais, certo? Gera empregos, mas, de certa forma, também segrega. Então, tem esse comprometimento, essa impactação, né? Então, uma das características, né, a gente pode ver a borracha como um importante produto de exportação. Houve sua queda de preço a nível mundial, como a gente viu, vindo na aula passada, e que emprega justamente muitos trabalhadores da região norte, né? Então, a região norte, quando a gente volta para a questão do extrativismo mineral, a gente lembra também dessa saída desses trabalhadores da região nordeste em busca de trabalho nas áreas mineradoras da região norte, certo? Então, existe também esse valor agregado, toda essa questão social e de fundamental importância para a gente estudar o comprometimento com o bem natural. Muitas vezes o homem pensa que o que acontece? Que a natureza ele é um supermercado. Você chega, você vai tirando, né? E tem espécies que ela vem entrar em extinção. Se não existir um reflorestamento, se não existir uma prática sustentável, né? Está aí a grande questão do extrativismo vegetal. Tem que se existir uma prática, mas que ela seja sustentável, né? Tanto para as famílias que vivem desse extrativismo vegetal, como também para o meio ambiente, certo? Então, na região norte, a gente vê a castanha do Pará como um grande destaque hoje dentro do extrativismo vegetal. Então, é importante a gente entender, pessoal, que tem que existir esse comprometimento com o meio ambiente, certo? Não pensar que o meio ambiente ele é um supermercado, que tudo a gente vai tirando, e como eu falei, algumas espécies elas entram em extinção, porque ela precisa desse equilíbrio da natureza. Então, hoje no Brasil, né, a gente pode entrar na discussão da região amazônica, é uma região que vem sofrendo muito justamente pelo setor imobiliário, setor econômico, né, o setor industrial ter essa visão na região amazônica. Então, uma região que, infelizmente, ela vem sofrendo muito degradação nesse sentido, certo? E daí, a gente entendendo esse extrativismo mineral, esse extrativismo vegetal, a gente entra para o extrativismo animal. Lívia, certo? Alguma dúvida, podem perguntar, podem parar a aula. Então, o extrativismo mineral, esse animal, desculpa, né, que justamente vai formar esse tripé, de certa forma, essa economia, né? Esse animal ele consiste na caça e na pesca de animais para ser usado como alimentos ou matéria-prima. Sendo que acontece, esse extrativismo ele pode ser de subsistência, óbvio, a exemplo dos nossos ribeirinhos, né? Da nossa comunidade, dos indígenas, que tem essa atividade como subsistência para sobreviver, né? Até utilizando técnicas rudimentares, né? Enfim. E também tem quando se trata ao valor econômico, que é quando a gente relaciona a pesca industrial, né? Que ela é feita em grandes embarcações, com uso de tecnologia moderna, enfim. Então, dentro do extrativismo animal, o que é importante vocês entenderem é justamente isso, que vai existir aquela prática que ela é feita para a subsistência de uma população e aquela prática que ela é voltada para a produção industrial. Não é à toa que, em seguida, a gente entra com a agropecuária, com toda essa dinâmica do espaço agrário brasileiro, certo? Então, uma coisa vai estar relacionada com a outra, tá bom? Então, pessoal,
entendido essa questão de como que se dá esse extrativismo no território brasileiro, né, em 3 formas, do mineral, do vegetal e do animal, que todos eles têm, digamos, sua parte boa, né, mas se não tratado de uma forma consciente, ele passa a impactar o meio ambiente. Todos eles passam a impactar o meio ambiente, certo? Quando não é feito de uma forma sustentável. Daí a gente entra para um assunto bastante gostoso, né? O assunto do 2º ano é um assunto muito bom, porque é Brasil, né? Você passa a estudar todo esse território em todos os seus aspectos. Então, a gente vai ver todo esse cenário, né? Todo esse cenário da agropecuária, e depois a gente parte para a industrialização também, que é um assunto de grande e fundamental importância para a gente entender urbanização, toda essa dinâmica do território. Certinho? Ok? Estão me ouvindo bem? Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de agropecuária, certo? Quando a gente fala de agropecuária, principalmente no espaço brasileiro, a gente sabe que a agropecuária, né, de certa forma, ela é uma atividade que ela vai ser desenvolvida no espaço rural, né? Dentro da geografia, eu paguei uma disciplina no mestrado, quando a gente fala de rural, né? Hoje já existe uma outra discussão para se tratar rural. Até onde é que vai o que é rural, né? As novas ruralidades, porque vai existir aquele agricultor que ele passa o dia no campo, mas ele tem a sua casa na cidade, né? Então, Oriovaldo, acho que é esse pesquisador, Oriovaldo Umbelino, ele fala do urbano, né? Até onde você é rural e até onde você é urbano. Então, não existe aquela pessoa totalmente rural, né? Vai existir pessoas específicas que trabalham e moram no campo, mas hoje a gente vê o trabalhador rural, mas que ele vem à noite para o espaço urbano. Então, ele é o urbano, certo? Mas, para a gente entender a agropecuária, a gente tem que saber que essa agropecuária ela se desenvolve justamente no espaço rural, certo? E que ocupa justamente o setor primário da economia brasileira, certo? Por que primário, né? Porque é onde está a sua matéria-prima, né? Onde a gente vai destacar a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. Veja bem, ó, atividades extrativistas, né? Extrativismo mineral, vegetal e o animal, desde para a sua subsistência até para o movimento da economia externa, né? Para exportação. Então, entendam que essa produção agropecuária, ela acontece no espaço rural, agrário, né? E que envolve justamente a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas, ok? Então, a gente entra, né, em uma questão importante quando a gente fala justamente desse espaço rural, como que se dá a realidade das atividades do campo hoje, certo? Porque elas justamente refletem um modelo econômico de país agroexportador, né, para o subdesenvolvido industrializado. Quando a gente fala em Brasil, a gente sabe que o Brasil ele importa, né, produtos, como a gente viu, ele importa até produtos minerais, né, para a produção de algumas tecnologias nossas, mas ele também exporta, né? Exporta algodão, exporta café, exporta cana-de-açúcar, exporta laranja, certo? Exporta soja, exporta carne, que é um dos grandes mercados hoje brasileiro, é o mercado da carne. Por isso que a gente abre a discussão da ocupação do território hoje, como que se dá essa invasão, né, dos grandes proprietários, principalmente em regiões, áreas da região norte e da região centro-oeste, grande impactada justamente por conta do agronegócio, como que o agronegócio está desenvolvido. Isso parte de um governo neoliberal, a gente sabe disso, né? Um governo que, infelizmente, não dá capacidade para a pequena agricultura, para o pequeno agricultor se desenvolver. A gente sabe que se
o pequeno não produz, né, o agricultor não produz, não vem comida na nossa mesa. Por quê? Porque grande parte dos nossos produtos hoje, ele é para exportação, ele é para o mercado externo, certo? Então, existe essa grande discussão hoje dentro da ciência, quando a gente fala de agricultura familiar e agricultura, né, do grande negócio, a agricultura da exportação. E à medida que a indústria se torna o eixo principal da economia brasileira, a agricultura ela fica bem mais dependente justamente dessa industrialização, né? É quando a gente vai ver justamente a técnica da agricultura intensiva e da agricultura extensiva. Certo? Lá na frente, a gente vai ver como que se dá essa dicotomia. E daí, pessoal, eu esqueci de falar para vocês que o conteúdo de vocês, certo? Está nesse livro 2, Agropecuária Brasileira, e vocês podem acompanhar a partir da página 719, tá bom? Eu trouxe esses slides que vocês podem tirar até outras dúvidas com relação a outros conteúdos que muitas vezes o livro ele está muito técnico. Eu trouxe para vocês de uma forma mais didática, de melhor compreensão, mas é de fundamental importância vocês entenderem como que se dá essa dinâmica, certo? Então, vamos lá. Durante os anos 60 e 70, foi criada a Revolução Verde, né? Quem nunca ouviu falar aqui em Revolução Verde? Vocês são muito jovens, mas eu creio que em alguns artigos, certo? Em alguns artigos, vocês já ouviram falar de como que se dá alguns livros também, como que se dá esse processo de Revolução Verde. Foi implantada em países subdesenvolvidos, né? Então, o Brasil, ele se enquadra como um país subdesenvolvido, né? Industrializado, mas em desenvolvimento. Na época, ele era subdesenvolvido, né? Caracterizado totalmente como subdesenvolvido, e o objetivo é solucionar a fome no mundo, né? Essa semana, né, passou agora, foi o Dia do Geógrafo. E eu mexi na internet, né? Acho que alguém mandou no grupo da geografia parabéns ao geógrafo. E tinha uma frase, alguém está falando ó, no chat, deixa eu ver aqui. Professora, teria como a senhora colocar o slide e depois no grupo coloco, nem se preocupe, que eu disponibilizo para vocês, certo? Então, quando a gente fala justamente de geografia, dessa Revolução Verde, eu lembro muito de Josué de Castro. Josué de Castro foi um geógrafo que ele estudou justamente nessa época, né, dessa década de 60, 70, ele publicou até um livro intitulado A Geografia da Fome, que fala justamente, né, do boom dessa Revolução Verde voltado à fome no Brasil, à fome nos países subdesenvolvidos, né? Principalmente no continente africano e no continente da América do Sul. Então, Josué de Castro, ele deixou uma frase assim no Dia do Geógrafo muito instigante e que faz você pensar bastante, principalmente nos dias de hoje, quando a gente está vivendo essa pandemia, certo? Onde tem pessoas que não têm a dignidade nem da alimentação, né? Então, Josué de Castro, ele coloca que a alimentação, né, é uma forma de dignidade humana, certo? É a primeira coisa que o ser humano ele precisa ter na vida, antes de outras formas de dignidade social, cultural, né, política, ele precisa ser alimentado. Certo? Então, isso é uma frase muito forte. E quando a gente trata de Revolução Verde, a gente vê que houve, né, alguns governos, eles justamente nessa década, né, a década perdida, né, que a geografia costuma chamar, criou tentar solucionar esse problema da fome, né? E correu o desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de máquinas no campo, que aumentasse justamente essa produtividade. A gente pode ver a questão também das sementes híbridas, né? É muito evidente justamente nessa época uma forma de ter um maior rendimento de produtividade no campo, ok?
Então, essa Revolução Verde, certo? Trouxe justamente benefícios para tentar aumentar a produção alimentícia. Então, nessa época aí, durante essa década, foi justamente uma questão para tentar amenizar, né, a fome no território brasileiro. Tudo certo aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, Nenhuma. Certo? Estão entendendo direitinho? Então, let's go, partiu. Então, vamos lá. A atividade agropecuária no Brasil, ela representa, né, isso dados de 2008, a gente sabe o que é que acontece. O Brasil, ele passa por um censo demográfico. Então, existe o censo demográfico da população, da contagem, que esse censo ele é feito de 10 em 10 anos, certo? Mas também existe o censo que ele é feito através da questão da indústria, da economia, né? Então, esses dados, são os dados mais recentemente, né, do PIB, né, mostra justamente 7% da variação do PIB de 2013, agora já deu, né, novas pesquisas já saíram. A agropecuária, ela comanda, né, esse PIB, 7% da agropecuária, serviços 2% e a indústria 1,3%. Então, o fator, o cenário agropecuário no território brasileiro, ele se destaca justamente não só em seu PIB, mas em todo o seu desenvolvimento, certo? A nível de desenvolvimento territorial mesmo. Então, vejam bem, aí mostra-se alguns muito pequenininho, mas a Embrapa trabalha muito com essa questão da agropecuária brasileira e mostra justamente essa diversidade dos produtos, né? Como que está distribuída. A gente vê um boi aí bem grande, né? Bem no centro-oeste, bem no coração do Brasil, no Planalto Central do Brasil, que é justamente a bola da vez do governo, né? Já vem há alguns anos, mas hoje se evidencia e, com isso, também evidencia-se os problemas ambientais, né? Principalmente o desmatamento, a erosão no solo, perca de alguns recursos hídricos, né? Porque houve justamente esse desmatamento para a produção da agropecuária no Brasil, né? Nós vamos ter exemplos também de suínos, da avicultura, da cunicultura, dos porcos, enfim, vai ter uma diversidade de animais que o Brasil hoje exporta, né, a sua carne voltada ao cenário agropecuário brasileiro, ok? Esse mapa, né, ele mostra justamente, né, como que se dá a divisão, né, dessa agropecuária no Brasil. Vejam as áreas marrons, né? As áreas marrons são produção de grão. Então, a gente vai ter aqui na região Nordeste, estado do Maranhão, né, um pouquinho do Piauí, da Paraíba, Rio Grande, enfim. Então, vamos ter uma faixa também no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. O Sul do Brasil, pessoal, principalmente naquela região de Santa Catarina, é uma região que produz bastante grãos, certo? A policultura, né, que é a cultura diversificada, vai estar espalhada principalmente na região Sudeste, um pedacinho na região Norte, certo? A monocultura, a gente vai ter hoje praticamente inexistente, né? Muito pouco a produção de uma agricultura só. Então, a gente vê um pouquinho mais na região Norte, né? Que é justamente onde o solo ele precisa passar por esse rodízio, né? Quem trabalha na agricultura, quem faz agronomia, sabe muito bem disso, né? Se em um ano a gente plantou macaxeira, no próximo ano a gente planta milho, depois a gente planta feijão. Isso é o rodízio que é necessário fazer para que o solo ele não fique empobrecido, certo? Vejam aí, a maior parte de pastagens, florestas e o nosso extrativismo. Veja aí os pontinhos do extrativismo, onde a gente vai encontrar ele, região norte, todas as regiões geográficas a gente vai encontrar o extrativismo, seja ele mineral, vegetal ou animal, certo? Então, pessoal, entendido como está dividido essa questão
da agropecuária, de grãos, do extrativismo vegetal e da agropecuária no território brasileiro. Daí a gente entra para uma discussão mais social, certo? Os fatores fundamentais na produção agrícola brasileira. Primeiro, óbvio, a gente tem que ter a terra. Se a gente não tem terra, a gente não tem capital, a gente não tem trabalho, a gente não tem tecnologia, a gente não tem emprego, né? Então, a base dessa produção agrícola é a terra. Então, primeiro, o brasileiro ele vai ter que ter o terreno para produção, certo? Então, primeiro a gente tem o terreno, temos a terra. Segundo, vamos ter o trabalho, né? Esse trabalho vai gerar capital, vai gerar lucro, certo? E a tecnologia, que vai estar justamente atrelada à industrialização e, consequentemente, à mão de obra, certo? A mão de obra que vai gerar justamente o emprego, vai ser justamente esse excedente que vai dar toda essa conjuntura, todos esses elementos aí, digamos assim, são o que vai dar suporte para se entender uma produção agrícola, certo? A nível território, a nível Brasil. Então, a terra, o trabalho, o capital, a tecnologia e a mão de obra são fatores fundamentais para o desenvolvimento da produção agrícola a nível territorial. Daí, o livro de vocês, certo? Tem justamente também falando nesses conceitos agrícolas, né? Vai estar justamente falando desses conceitos agrícolas. Então, a gente começa esses conceitos voltados à agricultura, né? Primeiro, a gente tem a agricultura rudimentar, né? É uma agricultura arcaica, é uma agricultura sem técnicas, né? Sem muitas técnicas tecnológicas, sem a atuação, né, das grandes máquinas. Né? Por quê? Porque não é uma agricultura voltada à exportação, não é uma agricultura industrial, é uma agricultura para a subsistência. Né? Então, o que é que se precisa? Da terra e precisa de pessoas para trabalhar, de mão de obra abundante. Né? Então, tem um solo fértil, tem um clima agradável, um clima ameno e tem gente para trabalhar. Sendo que essa agricultura arcaica ela é voltada apenas para a subsistência. Eu coloco um roçado de feijão, eu tiro aquele feijão, passo meses me alimentando, dou alguns vizinhos, ou seja, está ali para aquela agricultura que não precisa de muitas técnicas, ela precisa apenas ter uma agricultura para subsistência, para se manter. Já a agricultura moderna, né? Essa agricultura arcaica, ela é mais... Hoje ainda existe, né? Mas com menor evidência. Mas essa agricultura arcaica, ela é antes do século XIX, século XX, certo? Mais precisamente século XVII, XVI, onde se caracterizava por essa agricultura arcaica. Já a agricultura moderna, ela inicia-se no século XVIII, né? E começa-se as técnicas para o uso do solo, né? É onde começa o cooperativismo, onde começa a surgir as universidades de cooperativismo, agronomia, onde os estudantes eles vão começar a ver técnicas, né? Estudar profundamente o solo, vai ver o que aquele solo ele precisa ser modificado, se ele está com precisa se colocar um solo alcalino, um solo mais úmido, ele precisa ser mais seco, enfim. É onde vai se estudar as técnicas para se estudar o solo. Ou seja, solo pobre se corrige, né? Um solo que ele não está dando lucro, não está dando rentabilidade para a sua agricultura, ele precisa ser corrigido. É onde começa justamente a nossa agricultura moderna. Entendido, pessoal? Até aí? Sim. Ok. Então, essa agricultura moderna é justamente onde vai existir as técnicas para o uso do solo. Daí, a gente parte para
a agricultura contemporânea, a agricultura do século XXI, né? Final do século XX, início do século XXI, é justamente uma agricultura da tecnologia, né? É a fase mais evoluída da agricultura, certo? É onde vai se existir a mecanização do campo. Então, nossa aulinha, meu Deus, como passou rápido! Muito rápido. Mas é um assunto grande, certo, pessoal? Interajam comigo para que vocês entendam. É um assunto grande e que a gente vai levar aí mais umas 2 aulas para que a gente finalize essa agricultura no espaço brasileiro. Certo? Então, de princípio, vocês entendendo como que se dá essas técnicas, essa evolução no cenário brasileiro, a gente começa a entrar para a estrutura realmente no campo, para as lutas, né? Eu lembro que o ano passado, acho que foi a Aniele que ficou com os movimentos sociais no campo, né? O grupo de Aniele. Então, Foi. desenvolveu brilhantemente bem. Então, a gente vai ver agora nesse assunto de agropecuária, né? Os movimentos no campo, quando a gente fala da resistência, né, dos pequenos agricultores, quando a gente fala do MST, quando a gente fala dessa segregação, a segregação espacial, ela não acontece só no espaço urbano, a segregação social, ela acontece também no espaço rural, é justamente essa disputa do grande agronegócio com a agricultura de subsistência, certo? Então, a gente vai ver em aulas seguintes toda essa dinâmica de como se dá o espaço social, ok? Então, vejam bem, hoje eu irei liberar para vocês uma atividade do AVA, que eu estava esperando só terminar essa questão do extrativismo, certo? Então, vocês têm essa atividade no AVA e respondam às atividades do livro, certo? Que vai chegar um momento que a gente vai tirar algumas dúvidas de todas essas atividades. O tempo realmente é muito rápido, quando você pensa, passa rapidinho, né? Mas a gente tenta dar o máximo. Ok, pessoal? Com relação a essa aula, alguma dúvida? Raila, entendeu? Não, tudo certo, Todos? tudo certo. Tudo certinho? Tudo. Tudo certinho. Tudo certinho. Então, eu vou disponibilizar desse slide para vocês, certo? Fica fácil de vocês entenderem também. E estudem também o conteúdo do livro. É um conteúdo bastante valioso. Eu também estou seguindo o conteúdo do livro, certo? Eu trouxe esses slides para ficar uma forma mais didática, tá bom? E na próxima aula, a partir de que páginas, tarefas do livro? Só um minutinho. A partir, deixa eu ver, desenvolvendo, praticando, certo? Os resolvidos não precisam. É bom que vocês respondam a partir do praticando e desenvolvendo habilidades, certo assim? A partir do desenvolvendo habilidades e praticando. Então, um cheiro para todos e até a próxima. Um cheiro, Beijo. Renata. Até.